Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Essa é uma passagem espelhada em outros evangelhos, como a gente chama evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, Marcos ele também traz essa narrativa de maneira mais completa e quase semelhante e diferente em poucas coisas aqui. Mas os versículos do 35 ao 42 de Lucas vai ser o nosso texto de partida aqui. Aliás, eu vou ler a partir do 26, para a gente ter a narrativa completa, tá bom? Como temos aí na nossa projeção, vou pedir aos irmãos que me ajudem na leitura, tá bom? Vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, saiu o povo para ver o que se... Está no verso 35, né, irmãos? Verso 26, por favor. Agora eu leio os pares e os irmãos os ímpares, tá bom? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Pronto, meus irmãos, até aqui. Vamos orar? Nós te louvamos, Pai, por todas as orações, não somente proferidas aqui, porque falsas religiões também têm as suas preces. A diferença é que não tem ninguém para lhes ouvir, Senhor. No nosso caso, nós temos um Deus todo-poderoso, e que não somente ouve as nossas orações, como também fala conosco. E agora, por meio da Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor tem ouvidos para ouvir, ouve as nossas orações, mas o Senhor fala
e com a tua voz, que tem todo o poder, ela ecoa em nossos corações e tem poder para trazer, Senhor, provocar transformações profundas, ó Pai, que humanamente falando é impossível, nem a psicologia, nem um tratamento médico, nem uma sabedoria humana, nem uma filosofia é capaz de fazer o que é só a tua palavra pode operar. Portanto, Pai, nós rogamos a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos oriente e nos dê da Tua graça e da Tua porção nessa noite, para todos os presentes, para todos os que ouvem à distância e para todos aqueles que, porventura, chegarão a ouvir, a assistir, Pai, esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mês de missões, nós tivemos um mês bastante intenso de atividades, de práticas missionárias. Essas bandeiras aqui, elas são muito sugestivas, nos lembram um momento tão singular, marcante para a nossa igreja, como foi a nossa conferência missionária, onde nós nos lembramos que há povos, etnias diversas que ainda não ouviram da parte do Senhor Jesus. Ouvimos relato aqui da missionária Karen, do pastor Sérgio Ribeiro, nos trazendo, nos falando também sobre a missão em regiões inóspitas, mas aqui no estado da Paraíba. E finalmente, irmãos, nós vamos encerrar esse mês. Também temos tido as exposições bíblicas voltadas para essa temática. E finalmente, nosso último ato missionário do mês, por assim dizer, se não considerarmos aqui o último domingo, onde nós estaremos aqui meditando ainda sobre a temática de missões, será o nosso avanço missionário, onde temos falado, temos orado, e é muito interessante porque nós temos esse olhar para os de fora. Temos que lembrar das nações, sim, temos que lembrar das etnias, temos que lembrar dos povos mais distantes, mas também, irmãos, é a nossa responsabilidade olhar para os de perto. É nossa responsabilidade também olharmos para aqueles que estão próximos de nós, porque a ação missionária, ela tem essas duas vias. Nós olhamos e nós vamos, e nem sempre conseguimos ir, de fato, mas temos sido instruídos como ir para missões, através das nossas orações, através das nossas contribuições e através da nossa ida, de fato, não é? Quando assim o Senhor Deus permite. Isso é importante. Contudo, a missão ela não se restringe somente a um chamado externo, mas também ao chamado para os de perto. Aos de perto, nossa responsabilidade. Sendo assim, todos nós temos um campo missionário. Essa passagem que nós lemos, meus irmãos, trata de missões de maneira muito singular, porque fala de um homem que, uma vez dominado por espíritos malignos, fora alcançado pelo Senhor Jesus, e uma vez alcançado, ele é chamado para voltar para casa e contar aos seus tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Vamos olhar para esse texto, meus irmãos, com a fé que o Senhor vai nos instruir. Eu quero falar sobre 3 missões. Nesse texto nós vamos lembrar da missão de Jesus, a missão do maligno e também da missão do salvo. Preste bem atenção. Primeiro nós temos aqui, irmãos, a missão de Jesus. Ele está indo para uma região chamada Gadara, ou Gerasa, como algumas traduções vão dizer. Ficava em Decápolis, uma região de 10 cidades gentílicas. E é interessante porque havia lá o Mar da Galileia, e a maior parte do ministério de Jesus foi ali ao redor do Mar da Galileia. Quando nós pensamos em Caná da Galileia, quando nós pensamos em Betsaida, quando nós pensamos em Cafarnaum, são todas cidades que estão ali, ou vilarejos próximos ali do Mar da Galileia. Só que, nesse momento, Jesus ele está indo para o outro lado do Mar da Galileia, que é justamente essa região de Decápolis, Gadara. A única vez que o Senhor Jesus vai sair desses arredores e vai para o outro lado. E esse lado era marcado pela presença majoritária de povos gentios. Ora, meus irmãos, e ali havia
haviam atos idólatras ali, o imperador era adorado, Júpiter era também adorado, dentre outros falsos deuses, outras falsas divindades. Jesus, ele está agora fazendo esse movimento, e todo o movimento de Jesus, ele nos ensina. Por quê? Porque ele está numa ação de proclamação da sua palavra, ele é o verbo. Ora, e ele vem primeiro para os judeus, isso vai nos ensinar bastante, e agora ele sempre tem não que ele não tenha essa visão, ontem a gente estava na palestra sobre perspectivas, segunda aula, né, do perspectivas, e o propósito era mostrar que Deus está em missão, e ali houve um panorama desde o livro de Gênesis até Apocalipse, mostrando esse Deus que está em missão, um Deus que sempre teve sob o seu olhar todos os povos, e não somente os judeus. E aqui, meus irmãos, Jesus ele vai avançando, e ele vai para essa região, e quando ele chega lá, ele tem uma recepção assim calorosa, mas assim bem diferente daquela recepção que nós desejamos. Ele é recebido por um endemoniado. Veja só se não é isso. No versículo 26, quando eles rumam para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, verso 27 diz que logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Jesus está aqui, chegando a uma nova região, como eu falei. Se vocês perceberem o contexto, ele está naquela travessia, e é uma travessia bem turbulenta, o mar revolto ali, Jesus vai e acalma aquela tempestade. Não obstante, ele está seguindo esse percurso, e dentre todas as dificuldades, aqui eu vou trazer uma aplicação missionária, né? Quando você sai de uma região, vai para outra região, você está sujeito a se deparar com adversidades, dificuldades. Mas Jesus está nesse ínter e ali ensinando os discípulos dessa perseverança. Ele chega até esse outro lado e entendam, meus irmãos, para salvar uma única alma, a princípio. Ele faz essa travessia para ir ao encontro desse gadareno. Por quê? Ora, meus irmãos, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque uma alma é preciosa para o Senhor Deus. E Jesus faz isso. Ele chega e é recebido ali por esse homem endemoniado, e no verso 28, esse homem diz assim: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Aqui nós já entendemos uma sujeição aqui desses espíritos malignos, desse homem endemoniado, ainda sob domínio dessa hoste maligna. Havia, no passado, um entendimento falho, equivocado, sobre uma suposta briga ou um duelo entre Deus e o diabo. Já ouviram falar sobre isso? Deus e o diabo, em pé de igualdade, estão ali, numa briga ferrenha, para ver quem tem o domínio, para ver quem tem a primazia, e ali há um duelo. Meus irmãos, será que essa é uma visão correta do ponto de vista teológico? Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Lutero já dizia que o diabo ele é o cãozinho de Deus. Porque ao Senhor pertence todo o domínio, toda a salvação. Nos evangelhos a gente vai perceber esse recuo e esse poder de Satanás sendo cada vez mais enfraquecido. É Jesus quem invade o território de Satanás. Ele amarra o valente e saqueia a casa, como Mateus 12 vai nos dizer. Ele destrói a ação maligna pelo poder da sua morte, como vamos aprender no livro de Hebreus. Ele esmagará a cabeça de Satanás em breve, como Romanos 16 nos lembra.
A antiga serpente será amarrada por 1000 anos e finalmente será lançada no lago de fogo e enxofre, como Apocalipse vai encerrar nos falando sobre isso. Então, meus irmãos, não há uma briga em pé de igualdade, de maneira alguma, porque o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. E aqui nós percebemos o Senhor Jesus ora antes, mostrando esse poder sobre a natureza. E aqui, qual é a supremacia? Jesus mostra o seu poder sobre os poderes malignos. Há tanto palco, às vezes, né, em algumas denominações, mostrando, né, a supremacia, um suposto poder maligno que acaba por deixar de mostrar que ao Senhor pertence todo o poder. Ele quem domina. Aqui nessa passagem vamos perceber que os demônios, eles se submetem a Jesus fazendo alguns pedidos. Nos mande para o abismo, né? Não nos mande para o abismo, como diz aí no verso 31. Pede para que seja mandado para os porcos, e ali tem uma manada de porcos, 2.000 porcos, como Marcos vai nos dizer. E essa questão dos porcos são interessantes porque mostra que ali era uma região dos gentios. Lembram que os judeus eles não comiam porcos, né? Não se alimentavam de porcos. E ali tem uma criação de porcos. Então, nós não acreditamos que os demônios fazem oração. Aqui eles estão fazendo um pedido, e é bastante inusitado isso, mas com esse propósito de mostrar que eles se submetem ao poderio do Senhor Jesus. Jesus consente com o pedido. E o que é que acontece? A manada, ela se precipita no despenhadeiro. Jesus, ele lança de fato esses demônios para os porcos. Imagine só, e todos morrem afogados. Imagine só que cena horripilante, perplexa, terrível, né? Desses porcos, dessa manada se lançando despenhadeiro abaixo. Aqueles criadores que estão ali, nas redondezas, eles ficam perplexos e eles fazem o quê? Eles saem a anunciar o que viram. Veja que aqui não é uma viagem missionária. Não é a mesma coisa que acontece em João capítulo 4, quando a mulher samaritana, ela é convencida pelo Senhor Jesus e ela vai até a cidade para falar do Senhor Jesus aos seus. Aqui eles estão perplexos e a palavra temor, atemorizada, ela vai se repetir várias vezes aqui. E esses homens, eles estão perplexos muito mais com o propósito de mostrar alguma coisa terrível que acontecera ali. Não, o fato de Jesus, daquele homem estar ali de maneira tão tenebrosa, aquilo não chamava mais a atenção das pessoas. Mas essa ação de Jesus sim chama a atenção daqueles homens que moram naquela região. No verso 35, nós percebemos que os demônios são expulsos por Jesus. E veja aqui, essa demonstração de poder singular. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram, olha a expressão, de quem saíram os demônios. E como é que ele está? Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. O que é que acontece? O que é que Lucas está nos mostrando? Que esse homem, de fato e de verdade, ele tinha sido possuído por entidades malignas e que ele teve, a partir da ação e da fala do Senhor Jesus, aqueles demônios expelidos de si, de modo que ele fica em condição sã, liberto. Os demônios são expulsos. O problema desse homem era de fato de ordem espiritual e Jesus teve autoridade para expulsá-lo. Ou expulsá-los, né? O que é que isso nos ensina no que tange à missão, meus irmãos? Que tipo de encorajamento? Vocês lembram lá da passagem quando os 70 foram enviados em missão? E quando eles voltam saltitantes, eles voltam alegres. Por quê? Porque eles dizem que até os demônios se nos submetem pelo teu nome, pelo nome de Jesus. Essa é a autoridade que nós temos dada pelo próprio Senhor Jesus, revestidos pelo poder do Espírito Santo.
nós não precisamos temer nenhuma ação maligna. Nós precisamos, sim, de fato, compreendermos que no teor dessa missão, o Senhor Jesus nos revestiu de todo o poder. De todo o poder. Talvez, e a gente fica meio assim, né? Eu não quero ver uma cena dessa, daqui a pouco a gente vai ver. Que cena feia, nós não gostaríamos de nos deparar com esse tipo de situação. É algo horrível, algo horrendo. Talvez você já tenha tido essa imagem, tenha enfrentado esse tipo de situação. Eu enfrentei algumas vezes, é algo assim terrível, terrível. Mas, meus irmãos, o fato é que, ainda que não haja um tipo de manifestação nesses termos aqui, Satanás há de se levantar contra a obra e contra a ação do Espírito Santo, contra a pregação do Evangelho. Ele se levanta em qualquer lugar e está disposto a atrapalhar ou a desencaminhar a obra do Senhor Jesus. O que é que nós fazemos? Nós pregamos pela autoridade dada pelo nome de Jesus, revestidos pelo poder do Espírito Santo, com a autoridade que vem do alto. Então nós não precisamos temer. Às vezes os irmãos podem ficar um pouco temerosos. Vou chamar o pastor Flauber, que essa situação é mais difícil, né? Vou chamar alguém. O pastor Hernandes Dias Lopes estava falando sobre. Uma vez tem uma pessoa assim estranha na reunião de oração, aí chamaram o pastor para orar por ele, que ele demonstrava alguns sinais ali, segundo as pessoas, os irmãos, que era algum tipo de possessão maligna, e o pastor acabou entendendo, tendo discernimento, que ali era um problema de ordem psiquiátrica, na verdade. Às vezes você precisa ter esse tipo de discernimento, né? Mas olha, meus irmãos, mas qual é o ponto aqui? A missão de Jesus, ela é compartilhada a nós, e o poder de Jesus é dado a nós, e pela autoridade de Jesus nós podemos ir adiante nessa missão. De fato, sem Jesus nós não podemos ir. Sem Jesus nós não ousamos ir, porque é Ele que submete os poderes malignos. Agora, meus irmãos, a missão do maligno, ou vocês acham que Satanás fica de braços cruzados ao ver o avanço da igreja do Senhor Jesus? Claro que não. De fato, meus irmãos, é até algo interessante quando Satanás se levanta contra a igreja do Senhor Jesus. É sinal de que a igreja do Senhor Jesus tem se levantado para pregar o Evangelho. Se a igreja estiver assentada, se a igreja estiver entre quatro paredes, se a igreja estiver acomodada em suas programações, se a igreja estiver voltada para si mesma, dificilmente algum tipo de opressão vai ocorrer. Agora se levante, ouse viver Jesus, ouse pregar Jesus, e aí você vai perceber. Mas ora, meus irmãos, aqui Jesus, ele, como eu falei, dessa recepcionado por esse homem possesso, e a gente percebe como Satanás ele arruína a vida de um homem. E aqui é algo visível, né? É visível. Um homem que está sob o domínio de Satanás, ele não tem nome, ele é conhecido como legião. Legião diz respeito à guarda romana. Uma legião era composta por 6.000 soldados romanos, e é aquela tropa mais violenta e mais temível entre os romanos. Para mostrar aqui o teor da violência e da força descomunal que esse homem tinha, recebera através dos demônios, dessa possessão maligna. Esse é um homem que anda desnudo, né? E aqui é um ato de decadência tão vil. Um homem que andava sem roupa e estava na área ali nos túmulos, né? Ele não tinha casa. É uma decadência social, é uma decadência moral, é um terror a vida desse homem, totalmente dominado por Satanás. Marcos vai nos reforçar também algumas características desse homem. Agora ele está com sua dignidade destruída, sua família certamente distanciada,
Um homem que está numa situação humanamente irremediável. Marcos vai dizer que esse homem, ele era preso entre algemas, mas aquelas algemas não eram capazes de detê-lo. Ou seja, a única coisa que as pessoas poderiam fazer por esse homem era o quê? Prender ele, mesmo assim não tinha mais jeito. Tem uma hora que a sociedade, que as ONGs, que essas entidades, elas vão chegar ao seu limite no tratamento. A ciência vai chegar ao seu limite. Ela não vai ser capaz de ir além. Esse homem está nessa situação. Imagine só, uma situação irremediável, um estado de miséria, morando nos sepulcros. Penso que era um homem assim que também tinha um mau cheiro. Pessoas, e é interessante que ele vira uma espécie de espetáculo, ele entra numa espécie de invisibilidade social. Porque, perceba, é um homem que está ali diuturnamente, naquela situação, e aquilo se torna comum para as pessoas verem aquele homem naquele estado. É um homem dominado, subjugado por Satanás, e já não chama mais a atenção das pessoas. Mas surge uma pergunta, meus irmãos. Vocês já viram alguém sob domínio de Satanás? Eu fiz até essa pergunta já. Mas o que é que você pensa? Você pensa em alguém com a boca espumando, e alguém violento, alguém que está com a força descomunal, uma imagem parecida com essa? Mas é interessante porque esse texto vai nos mostrar que Satanás domina também de maneira sorrateira. Quase que imperceptivelmente. Deixa eu lhe dizer, se você acha que nunca viu alguém sob domínio de Satanás, muito provavelmente você viu dezenas delas hoje. Quando você andou pelas ruas, quando você estava lá no seu comércio, quando você foi à padaria, ou talvez até na sua casa. O que ocorre nessa cidade de Gadara é muito interessante, porque há um homem que está visivelmente sob domínio de Satanás. Mas será que é ele só? No verso 37, a gente vai perceber, aliás, nessa passagem, que em nenhum momento algum gadareno se alegrou com a libertação daquele homem que vivia no estado deplorável. Num primeiro instante, não. Aquela primeira turma os criadores de porcos vão para outra região, vão chamar, porque estão aterrorizados com o que estava havendo ali. No verso 37, agora sim, diz que todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse. É uma grande ironia essa passagem, né? Pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Lembra que Jesus tinha feito essa travessia de um lado para o outro, dessa região, dominada ainda pelos judeus, até essa região de Decápolis. E diante de tudo isso que Jesus havia feito, as pessoas já tinham visto a ação poderosa do Senhor Jesus, porque aquele homem já estava em outro estado, já estava restaurado, já estava são, já estava querendo até ir para a obra missionária. Calma, que daqui a pouco a gente vai chegar nesse particular. Não obstante, todos esses sinais visíveis, incontestáveis, eles dizem, estão atemorizados e pedem para Jesus se retirar. Já pensou? Heber Campos Júnior vai dizer que a história não é sobre um cativo de Satanás, mas sobre uma região cativa de Satanás. E é verdade. Por isso que eu disse para vocês. E olha só, onde Satanás reina, Jesus não é bem-vindo. Onde Satanás reina, Jesus não é bem-vindo. Queremos que Jesus seja bem-vindo no Estado, queremos que Jesus seja bem-vindo nas repartições, às vezes até na nossa família. Mas às vezes não há uma ação de salvação ali ainda. Não, qual a lição para a gente? Não se impressionem, pensando no sábado agora. Não se impressionem se vocês não forem ouvidos ou atendidos na maneira que nós desejamos, na abordagem de pessoas. Provavelmente nós nos depararemos com pessoas que não vão querer ouvir.
Algumas pessoas vão até educadamente nos dar 2 minutos. E depois elas vão ficar inquietas, depois elas vão olhar para o relógio, depois elas vão pegar no celular. Elas não querem ouvir. Algumas pessoas vão rejeitar já de cara, não vão querer ouvir. Não vão querer nada sobre o Evangelho. Não há novidade nisso, porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás, ele tem um homem que estava cativo, mas tem uma cidade ali, onde as pessoas rejeitam o Senhor Jesus. Eles não espumejam, eles não estão andando desnudos, eles não estão dormindo nas catatumbas, não. Eles estão nas suas casas, eles estão no meio social, eles estão no seu comércio, eles estão na sua vida comum. Não obstante, são inimigos de Cristo. Isso Jesus encontrou também lá em Judá. Ele encontrou também lá em Israel, melhor dizendo. A pergunta é, como você agiria diante de uma recusa, ou mesmo de um convite para se retirar, enquanto abordando alguém com a palavra de Deus? Como você reagiria? Eu vou dizer a vocês, se expulsaram Jesus, se pediram para Jesus se retirar, nós não deveríamos esperar coisa melhor do que isso. Pode acontecer. Pode acontecer. Então tenha paciência. Tenha paciência. Jesus, quando instando seus discípulos a pregarem o Evangelho na região lá dos judeus, ele diz assim, você entra na casa, se alguém não quiser ouvir, o que é que se faz? Bata a poeira e vai embora. Aqui Jesus não faz isso. Na verdade, Jesus não diz palavra alguma. Como nós podemos aprender de Jesus? Aqui entre os gentios ele tem essa disposição, e também em Israel ele também tem essa longanimidade. Mas nesse particular aqui é muito interessante, porque ele poderia ter tomado uma atitude de vingança, de ira, ter feito com que os anjos descessem ali com fogo do céu. Vocês se negam a ouvir o Filho de Deus, então vocês receberão a justa paga. Então aquela cidade poderia ser fulminada. Poderia ocorrer ou não? Poderia. Mas esse manso e humilde Jesus, humildemente, ele toma o seu barco. E o texto é muito simples, assim, ele toma o barco e vai embora. Sem ressentimentos, sem ira, sem rancor, como aquele que veio para se entregar, como aquele que veio para se humilhar. Olha, não entre em discussões vãs quando você for evangelizar. Tenha misericórdia, sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós estávamos na mesmíssima situação, não é? Na mesma situação, nós não queríamos ouvir o Evangelho, nós não queríamos nada com Deus. Então, se alguém agir assim, por favor, tenha o coração de Jesus, misericordioso. Esteja preparado para suportar tais situações, domínio próprio, também com esperança. Mas calma, Jesus ele partiu, mas antes ele deixou alguém lá. Quem foi que ele deixou? Ele deixou esse homem convertido, irmãos. É ou não é uma demonstração caríssima da graça de Deus? É ou não é uma demonstração extraordinária do amor de Jesus? É ou não é? Por isso ele vai serenamente, pega o seu barco e volta. Mas ele deixa ali uma carta viva do Evangelho, para que todos pudessem ver. E de maneira incontestável, os gadarenos teriam que dizer, Jesus esteve aqui entre nós, porque esse homem aqui, ele era um maltrapilho, dominado pelo maligno, e esse homem está em sã consciência agora, falando das virtudes de Jesus.
É um elefante na sala. O mundo pode negar a eficácia da palavra de Deus. Podem atirar pedras na igreja, mas os santos que vivem perambulando ali, aqui e ali, os ex-endemoniados, são uma clara e contundente e retumbante demonstração da vitória do Evangelho, meus irmãos. Por onde você andar, vai ficar muito claro de que o Nazareno veio a esse mundo para libertar cativos. Eu me lembro do apóstolo Paulo. Por onde aquele homem passava era uma prova cabal, dizendo, esse homem ele era o inimigo de Cristo, ele era inimigo da igreja, ele era um perseguidor atroz, um homem vil, violento, sanguinário, mas ora, esse homem agora, ele fala das grandezas desse Deus eterno. Esse Jesus, ele é poderoso. Essa é a missão do salvo. Esse gadareno, ele alcançou salvação, alcançou misericórdia. Foi rápido, irmãos. Ora ele estava ali, desnudo, tomado por Satanás, e Jesus expele os demônios. Os criadores de porcos vão até a cidade para anunciar, atemorizados, o que tinha ocorrido, e quando eles voltam, esse homem já tinha ido em casa, já estava assim, com um semblante diferente, já estava transformado. Meus irmãos, se a gente, sábado, fôssemos pregar de manhã, e aí nós nos deparássemos com uma situação assim, terrível, do homem assim, claramente, visivelmente dominado pelo diabo, e aí você orasse por ele e tal, e vai ter um culto às 5 da tarde, encerramento da programação. E ao chegarmos lá, nós nos deparássemos com esse homem, com essa pessoa, com seus olhos brilhando, com um sorriso no rosto, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo assim, Jesus me salvou. Meus irmãos, parece algo distante. Eu digo para vocês, não é. Parece algo que não ocorre, eu digo para vocês, não é. Porque para o Senhor da salvação, todas as coisas são possíveis. Qualquer homem cativo na sarjeta, distante do Senhor, pode alcançar transformação repentina pela ação do Espírito Santo. E que maravilha. Isso aconteceu com você, meu irmão? Isso aconteceu um dia na sua vida? Você era e já não era mais. Você estava perdido e foi achado. E de repente as escamas caíram dos seus olhos e você começou, e você diz assim, Cristo, foi Ele me alcançou. Ele pode fazer, Ele continua fazendo maravilhas, meus irmãos. O cristão gadareno entendeu aqui a sua missão. Ontem no Perspectivas, o pastor falou que algo parecido com isso, dizendo que ou nós somos campo missionário, ou somos agentes da missão. Ou a gente está indo pregar, né? Ou a gente é o receptor da palavra, ou nós somos os propagadores da palavra. Nós só há essas duas condições. Ou você é um alvo a ser alcançado, um campo, ou você é aquele que semeia a palavra do Senhor. Esse homem entendeu isso de maneira assim, maravilhosa, esplêndida. Por quê? Enquanto o povo pedia que Jesus se retirasse, né, essa situação no verso 37, todo o povo, circunvizinhanças, tal, rogou-lhes retirasse dele, pois estamos possuídos de grande temor. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Aí olha o que o verso 38 diz. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe. Ele está rogando, ele está orando, ele está pedindo, ele está suplicando. E qual é o pedido desse homem? Eu quero ir com o Senhor. Porque o Senhor é minha vida agora. Eu vivi minha vida entre sepulcros e prisões. E o Senhor me libertou e a minha vida pertence a Ti. Olha que riqueza isso. Agora, para onde Tu fores, eu irei. O Teu povo agora é o meu povo. O Senhor é o meu Senhor.
É isso que Jesus faz, é isso que Jesus opera, meus irmãos. Nós não conseguimos mais viver sem o Senhor Jesus. E é diferente. O que é que acontece aqui? Geralmente, quando nós pensamos em missões, para ir, a gente meio que fica empurrando, né? Alguns, vamos lá, estimulando, é conferência, é isso, é aquilo, é curso, para que as pessoas, mobilização, são números, estatísticas, povos não alcançados e tal. Vocês precisam ir, é um estímulo. Mas esse homem aqui, ele diz assim, eu quero ir. Eu desejo ir. E Jesus diz o quê? Ele diz assim, você não vai não. Como é, Jesus? Os campos estão brancos para a ceifa. Foi o Senhor que ensinou. Você não vai. Porque é um campo na sua casa. E você precisa voltar para os seus. E Marcos vai dizer, você precisa falar das misericórdias. Da misericórdia que te alcançou. Volte para a sua casa. Meus irmãos, o campo em casa parece algo, às vezes, difícil. Às vezes ganhamos o mundo inteiro, mas olhamos para a nossa casa, parece que não temos voz. Calma, se isso acontece com você. Eu poderia trazer o meu exemplo, mas eu vou trazer o de Cristo. Ora, meus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus. Tanto seus compatriotas não atenderam, não entenderam, não compreendiam que era ali o Senhor Jesus, quanto os seus da sua própria casa. Lembremos do meu irmão Tiago, de Judas, que após, a sua ascensão, a sua ressurreição, a sua obra, que eles se voltaram para o Senhor Jesus. Comum que isso aconteça, meus queridos irmãos. Às vezes voltar para casa é aquela coisa, dizer assim, puxa vida, lá eles me conhecem, né? É tão difícil pregar o evangelho em casa. Porque lá eles veem as nossas atitudes, veem o que a gente faz, veem o que a gente pensa, veem o que a gente acessa, veem a forma como a gente conversa. Meu amigo, é muito difícil, é melhor mandar alguém pregar lá em casa. Não, meu irmão, é você mesmo. Com as suas fraquezas, com as suas debilidades. Eu não fiz o curso de Perspectivas. Eu não fiz seminário. Pastor, eu fiz seminário, é fácil chegar. Meus irmãos, depois eu converso com vocês, digo a minha história. Até hoje eu sinto falta dos meus. Eu sinto falta dos meus. Eu sinto. Nunca vim à igreja com meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos. Esse é o desejo do meu coração. Eu sinto falta. Você tem uma missão, sabia? Mas o que me motiva? O que me motiva, em primeiro lugar, é o fato de eu estar aqui. E se Jesus me alcançou, Ele pode alcançar qualquer pessoa. E se Jesus alcançou esse gadareno infeliz aqui, fétido, maltrapilho, cheio de demônios, Jesus pode invadir a nossa casa. E Ele pode alcançar qualquer coração. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele é poderosíssimo para salvar. Ele fala, as tempestades se acalmam, o vento se aquieta. Ele fala, os demônios são expelidos. Se Ele falar, se Ele chamar, pecadores se quebram na presença dEle, se voltam e são transformados pelo poder do Evangelho. O que eu digo para você, volte para casa. E conte tudo o que o Senhor fez por ti. Seja luz, meu querido. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você tem um Espírito. Você tem Cristo. A sua própria vida atesta de maneira muito convincente de que Jesus verdadeiramente, Ele salva. E quando vocês saírem por essas ruas estreitas aqui do Catolé, a plenos pulmões vocês podem falar. E não temam, ainda que Satanás se apresente de maneira
irada e tente nos intimidar, Cristo já venceu. O Evangelho triunfa para a glória de Deus Pai. É assim. Você crê, meu irmão? Vamos orar. Nós te amamos, Senhor, rocha nossa. Teu nome é incomparável. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor opera. Não há quem impeça, ó Deus. Até um homem de uma história tão suja e tão vil. Não, Senhor, não estou falando do gadareno, estou falando de mim mesmo. O Senhor pôde salvar. O Senhor salvou os meus irmãos. Não poderá o Senhor salvar todo esse bairro? Não poderá o Senhor salvar o tambor? Não poderá o Senhor salvar os nossos vizinhos? Será que o Senhor não pode salvar a nossa casa, Senhor? Ah, Senhor, eu sei que Tu podes. Opera, ó Deus. Envia-nos a nós com o poder que emana de Ti, Senhor. E para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Obrigado, pastor Érico. Vamos finalizar com a bênção apostólica. Logo após a bênção apostólica, encerramos o nosso culto. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Certo. Todos são convidados para um lanche.